Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao DesenvolveCast, o seu podcast de carreira e desenvolvimento. Eu sou Amanda Kseliauskas, líder da área de pessoas, e vou começar fazendo a minha breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, ruiva, de cabelos curtos, meus olhos são castanhos, eu uso um óculos marrom. Hoje eu estou vestindo uma jaqueta bege, um vestido verde com bolinhas brancas e um tênis verde. Trazendo mais uma curiosidade para vocês e super conectado com o nosso tema de hoje, eu sou super fã de terapia e eu amo Freud e Jung. E chegou a hora de mergulharmos em um tema essencial para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal: saúde mental e carreira. E hoje vamos conversar sobre como a inteligência emocional, a resiliência e o cuidado com a saúde mental são habilidades fundamentais para construirmos nossas carreiras para o futuro. Bora lá? E para o nosso episódio de hoje, tenho o prazer de receber duas pessoas incríveis que vão compartilhar suas experiências com a gente. Ela, que é gerente geral do Personalité, youtuber há quase 20 anos, mãe solo de 2 meninas e é viciada em séries médicas, Fabiana Aguiar. E ela, que é médica do trabalho, tem mais de 7 anos de banco e também é mãe solo de um menino e que recentemente descobriu o crochê, Elaine Pertervella. Sejam muito bem-vindas ao nosso episódio. Prazer ter vocês aqui com a gente. E para começar, queria pedir para vocês fazerem a sua audiodescrição. Obrigada, Amanda. Bom, eu sou Elaine Pertervella, eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo longo, castanho com luzes, uso óculos, mas hoje não estou. Estou usando uma camisa bege, uma calça jeans escura e um tênis verde para combinar com a Amanda. Brincadeira que a gente não combinou nada. Eu sou a Fabiana, eu sou uma mulher branca, os cabelos médios, loiros, olhos castanhos, e hoje eu tô vestindo uma camisa azul listrada de branco, uma calça azul e um tênis branco. Muito bom! E para começar, bora falar das curiosidades. Então quer dizer que você é formada em Grey's Anatomy? Me conta mais sobre essa história de gostar de séries médicas. Começou na pandemia e eu, na verdade, já sou formada em 4 vezes todas as temporadas. Então, já posso fazer ressuscitamento, até uma laparoscopia endoscópica eu consigo fazer. A médica olhando assim, não! E você, me conta sobre o seu hobby de crochê que você retomou, como que tá sendo essa experiência? Então, na verdade, foi um reencontro. Eu aprendi crochê com 8 anos de idade com a minha mãe. E agora eu me tornei tia-avó da Lavínia, que ela nasceu recentemente, linda. E aí eu falei, vou fazer um sapatinho e agora estou apaixonada. Já fiz toalha, chapeuzinho, virei uma máquina do crochê. E o bom, que a gente tem o tema é saúde mental, que enquanto eu estou fazendo o crochê, eu consigo esvaziar minha mente, dar aquela desacelerada. É muito bom. Eu acho que quem está ouvindo e acompanhando a gente vem falando sobre os hobbies em todos os episódios. E às vezes as pessoas falam, onde a gente arranja tempo, né? E encontrar tempo para isso é fundamental. E eu já vou trazer a minha primeira pergunta, que está muito combinando com o que a gente está trazendo, que é: nós sabemos que conciliar a rotina pessoal e profissional pode ser um desafio no dia a dia. E qual que é a válvula de escape ou hábito que vocês desenvolveram para recarregar as energias e cuidar da saúde mental em um ritmo agitado? Então, além desses hobbies que vocês têm, que outras formas vocês encontram como escape para conciliar a rotina? Olha, Amanda, eu encontrei atividade física, um modo de conseguir encontrar um pouco ali de paz interior. Porque eu tenho 3 jornadas, tenho 2 trabalhos, mais a jornada em casa, né, cuidar do filho, então é muito cansativo o dia a dia. Deve ser aonde que eu vou encaixar atividade física. Aí eu coloquei como meta 2 vezes na semana por 30 minutos. E o que aconteceu com o passar do tempo? Eu peguei gosto e eu me esforço muito para ir mais vezes, né, durante a semana, que seja ali os 30 minutos ali de bem-estar. Muito legal. E você, tem algum exemplo? Eu normalmente, quando estou assim no dia a dia, eu procuro escutar, principalmente de manhã, músicas que me remetem a coisas boas, positivas. No meio do dia eu procuro tomar um pouco de sol também.
porque às vezes a gente fica ligado naquelas telas, né, em um ambiente fechado. Então, eu procuro tomar um pouco de sol e quando eu posso, já com as minhas meninas, né, vou pro parque, andar de bicicleta, respirar um pouco de ar livre. Eu acho que isso me conecta de novo comigo mesma. Eu acho que aqui a gente está falando de hábitos pequenos que podem ser fundamentais, mudar muito essa questão da saúde mental. Eu lembro que eu assisti uma palestra sobre aprendizados de montanha, de uma pessoa que chegou até o pico do Everest. E ela provocou muito esse lugar, assim, bom, se eu quero chegar no pico do Everest, eu não vou comprar pão de carro. Deixa eu fazer uma caminhada para começar. Então, acho que são pequenos hábitos e atitudes que a gente tem que podem mudar totalmente a nossa rotina, né? Quando a gente pensa em equilibrar vida pessoal e trabalho. E aí, eu já vou conectar com a próxima pergunta. Quais principais desafios relacionados à saúde mental que vocês observam no ambiente de trabalho? E por que o cuidado com a mente é tão necessário para o desenvolvimento e o sucesso da nossa carreira hoje em dia? Eu acho que, assim, os principais desafios têm sido o acúmulo de tarefas. Então, a gente tem, logicamente, né, o trabalho aqui no banco, mas eu também, por exemplo, acumulo as tarefas de mãe, a rotina das crianças, a rotina do lar. Por outro lado, também a gente precisa manter a saúde mental em dia, porque a gente lida com o cliente na ponta, e isso é fundamental que a gente tenha um equilíbrio emocional para lidar com as solicitações do cliente diária e, juntando tudo isso, a nossa autocobrança de nos mantermos produtivos, temos que encontrar tempo para fazer o exercício, para estudar e para evoluir na carreira. Muito legal. Posso fazer um comentário? Eu acho assim, nós seres humanos, a gente tende a ser perfeccionista. Então, eu vou fazer atividade física, eu imagino que eu vou todos os dias, vou ficar lá pelo menos 1 hora. E aí a rotina não permite, porque são vários pratinhos que a gente tem que equilibrar ali no dia a dia, né? Enfim. Então, isso é bem interessante. A gente não precisa fazer o perfeito, é melhor ser o feito. Feito que perfeito. Isso. Claro. E essa de a gente estar equilibrando vários pratinhos, a gente busca a perfeição, vem aí um tema que acho que é muito relevante, que são as redes sociais. Que ali as pessoas vendem a imagem da vida perfeita e a gente ali equilibrando os pratinhos, de repente mergulha numa rede social e tem a sensação que tudo que eu fiz nesse dia foi em vão. Eu não estou tendo reconhecimento, eu estou longe dessa vida perfeita, tenho os problemas, muitas vezes, às vezes eu tenho questão financeira, questão social, enfim, eu acho que as redes sociais ainda vêm para piorar a nossa dificuldade aqui de equilíbrio. E dá uma sensação de que eles conseguem fazer tudo. E assim, a gente tem essa sensação de insuficiência mesmo, né? Porque quando a gente se compara que na rede social tem muitos aspectos lá postos, né? De um dia a dia de uma pessoa, e você fala que eu consegui trabalhar, eu consegui ir para academia quando muito, ou deixei de fazer outras coisas, mas a rede social não vem disso. É aquela expressão, quem vê close não vê corre, né? E eu estava pensando muito sobre a quantidade de informações que a gente tem que lidar hoje em dia. E esses dias eu acessei uma informação que eu fiquei muito surpresa. É que um homem na idade média, durante toda a sua vida, acessa a mesma quantidade de informação que a gente acessa em minutos. Né? Então, acho que esse é um outro ponto para a gente refletir, né? E o quanto isso deve impactar nas nossas conexões, né? No nosso cérebro. Não sei se você, médica, tem algum olhar sobre isso. Não, é total, Amanda. É tudo muito rápido, né? E por isso que outro dia eu vi um estudo que cada vez mais as crianças vão ter que aprender a aprender. Uhum. Porque as informações chegam com uma velocidade que não dá conta de absorver tudo. Porque a gente não tá, nosso cérebro não está preparado para isso. Então, não só as crianças, como nós adultos também, a gente tem que aprender a aprender para conseguir aprofundar os temas que ali interessam. E às vezes isso influencia no nosso dia a dia, como a qualidade do sono, a quantidade de crianças hoje que estão com problemas visuais nos olhos. Então isso tudo influencia já até na saúde dessa geração. Sim, certeza. E aqui eu quero aproveitar,
né? Eu sou da área da saúde do banco e quero falar sobre o Conexão Saúde, né? É uma página que está disponível a todos os YouTubers e ali existe a tratativa da saúde física, que nós não somos só o físico, nós somos o mental, que é o tema de hoje. Nós temos também o cuidado da saúde financeira e a nossa saúde social, né? Vivemos a pandemia, nós vimos o quanto que o social impacta na nossa vida, assim como o financeiro também. Falando assim, quem já perdeu o sono porque tem um compromisso financeiro? É verdade. Né? Então, ali, entrando na página do Conexão Saúde, é possível ver as iniciativas. Então, pensando aqui no pilar da saúde mental, tem o ELS, que é uma plataforma de psicoterapia online totalmente gratuita e está disponível para todos os YouTubers. A gente tem um programa que chama Fique Ok, que ele está disponível 24 horas por dia, não só para YouTubers, como para familiares, tá? E parentes. Então, uma tia está com algum problema, pode estar ligando ali para o Fique Ok. E tem um atendimento multidisciplinar, não é só psicólogo, então tem assessoria jurídica, tem também assistente social, se precisar de um veterinário que está com problema com o seu pet, você pode estar utilizando esse serviço. Nossa, que incrível! Muito legal, Muito né? legal. E para incentivar a prática de esportes, o que a gente tem hoje para os nossos YouTubers? Nós temos ali programas focados no pilar físico, que temos o El Hub, temos também o Total Pass, que dá acesso e desconto a várias academias, e a gente tem o Vic, que eu adoro. O que é o Vic? Você faz atividade e toda atividade que você registra no aplicativo, você ganha uma moedinha. Legal. Então, você consegue trocar ali desconto em loja, por produtos, é bem bacana. Muito legal. Então, YouTubers, se vocês ainda não acessam todas as facilidades que o banco oferece... É isso aí, entre no muito Conexão legal. Saúde e acesse lá os pilares. Muito bom. E enquanto a gente estava batendo o nosso papo, eu estava pensando no quão desafiador deve ser lidar com essa rotina, né, do dia a dia, de vida profissional, vida pessoal, a rotina de vocês que são mães solo. Como que vocês fazem, né? Tem alguma dica? Quais são os aprendizados? Eu acho que nesse momento a gente precisa entender que a gente não consegue fazer tudo com essa perfeição. Aceitar que a gente é a mãe que a gente consegue ser para os nossos filhos. E sendo essa mãe, com os desafios profissionais, fazendo o que a gente consegue fazer pelos nossos filhos, a gente também está transmitindo valores que são muito importantes para eles. Então, sem sombra de dúvidas, você se entender nesse papel de mãe, de profissional, e entender que a gente não vai conseguir fazer tudo. Sim. A gente vai conseguir fazer o que conseguimos entregar. Você sabe que várias vezes eu fico refletindo, né? Mas eu acho que o desafio é só o fato de ser mãe, independente se é solo ou não, né? Perfeito. Porque, assim, o fato de ser solo, eu tenho que correr atrás de garantir uma boa qualidade de vida para o meu filho, que depende totalmente de mim, né? Então, se eu não der, ninguém vai dar, enfim. Mas um ponto que é desafiador, assim, para ser mãe, porque não existe um manual como criar filho, a gente não sabe se está fazendo certo, né? Então, vários momentos eu me pego assim, meu Deus, preocupada mentalmente ali, eu fico abalada pensando, será que eu estou fazendo certo? Mas aí eu faço esse exercício, né, Fabi, eu estou dando o meu melhor, isso que importa, né? E estou criando ali, é importante mostrar para eles quais são os valores, né? É isso. E para criar filho é importante ter uma rede de apoio. Eu sou muito abençoada, que eu tenho 2 irmãs que me ajudam muito, né? Com meu filho. Mas é desafiador ser mãe. E você falou dos aprendizados, né? Eu como gestão, a gestão ela é um processo de desenvolvimento de dentro para fora, porque eu estou lidando com seres humanos o tempo inteiro e no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, hoje eu percebo com as minhas filhas o quanto a maternidade me desenvolveu para o papel de gestão hoje. Eu aprendo muito com elas, são 2 personalidades totalmente diferentes, mesmo criados pela mesma mãe, e como cada um tem uma demanda diferente, e isso acontece com o nosso time o tempo inteiro. Cada funcionário, cada colaborador, ele tem uma demanda diferente e a gente precisa adaptar a demanda deles. É bem legal você trazer isso, que eu aprendo muito com meu filho Alexandre.
que ele tem uma personalidade super doce, mas ao mesmo tempo ele me desafia, e toda hora eu tô aprendendo, e isso tem muito a ver, né? Quando a gente trabalha em grupo, cada um tem o seu jeito de trabalhar, e isso vai muito em direção à cultura do banco, que, né, a diversidade, o quanto que a gente está aprendendo com um modo diferente dos colegas de pensar, de agir, é bem rico. Fabi e Elaine, muito obrigada por compartilhar, muito inspirador para quem é mãe e para as futuras mamães, então, muito legal. Para continuar o nosso papo, que está uma delícia, tenho mais uma perguntinha para vocês. A empatia e a escutativa são partes fundamentais do nosso trabalho aqui no Itaú. Quais ações vocês já vivenciaram no ambiente de trabalho que contribuem para o acolhimento e o bem-estar mental da equipe? Eu, na minha posição de gestão, é fundamental que a gente tenha proximidade com os colaboradores. Você conseguir mapear e entender o momento de cada um. Hoje a gente tem um grande desafio, que é o trabalho híbrido. Então a gente tem um nível de atenção quando a gente está no presencial, mas no home office isso demanda muito mais esforço, precisa de ações intencionais por parte do gestor para a gente conseguir essa proximidade. Então, eu preciso estar o tempo inteiro olhando para eles, para saber se de repente está passando por alguma dificuldade em casa. E isso, quando ele está passando por essa dificuldade, isso influencia na produtividade dele. E no atendimento ao cliente, e também na satisfação dele em relação ao trabalho. Super. Então, a gente precisa estar muito atento aos sinais, como aquele colaborador está. E só com essa proximidade da gestão é que a gente consegue entender a realidade de cada um nesse momento. Acho que a proximidade e os rituais são muito importantes, né? Quando a gente está no presencial, tem aquele cafezinho, o almoço, a troca. Então, a gente consegue fazer a leitura de cenário, né? Quando a gente está ali no remoto, às vezes é um pouco mais difícil entender. Então, no remoto, a gente utiliza as nossas ferramentas, que é o nosso jeito de desenvolver, que a gente consegue ali, né, escutar na fala do colaborador com o cliente, se tem alguma situação diferente. Também no one-on-one, a gente também tem esse bate-papo para a gente escutar quais têm sido as dificuldades, os desafios do trabalho. Então, a gente também tem esses rituais dentro do nosso modelo de gestão que nos permitem também chegar mais próximo desse colaborador. E aquele bate-papo no começo da reunião faz parte, tá tudo bem, né? Aquela troca mais humanizada, né? Que é o cafezinho que a gente não consegue fazer aqui quando a gente tá no remoto, por exemplo. É o momento de energizar o time. Exato. Então, todo dia de manhã, antes de começar, a gente reúne todo mundo, coloca uma música gostosa pra gente começar o dia com bastante energia para abrir a nossa agência para os nossos clientes. Adorei a ideia. Que legal. Muito legal. Você sabe que é normal a gente não estar normal todos os dias, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Porque tem dia que de repente eu não dormi muito bem, tô irritada, né? Pode ser questão hormonal, pode ser aquela preocupação financeira, enfim, tá tudo bem. Mas é legal a fala da Fabi, assim, a preocupação dela estar próxima e conseguir enxergar, porque o híbrido não consegue estar tão próximo. Mas qual a dica que eu dou aqui, né? O que não é normal é a gente sair do normal e não conseguir voltar, né? Então, de repente, eu não tô bem hoje, mas amanhã eu vou estar bem. Agora, eu sair do meu normal, não conseguir voltar normalmente, né? Daí não cabe só o gestor, os colegas também estarem atentos, de repente puxar para uma conversa e escutar de verdade sem julgamento, né? Promover esse ambiente seguro de escuta. Isso é fundamental, né? E a gente encontrar dentro do ambiente de trabalho parceiros que nos ajudem no dia a dia. O cargo, por exemplo, de gestão é um cargo bastante solitário. Sim. Então, a gente precisa de pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho que a gente possa ter ali um ambiente seguro para trocas, para dividir mesmo vivências que a gente tem passado no dia a dia. Essa troca ela é fundamental para nos ajudar.
E assim, agora eu vou, né, voltar a falar do Fique Ok, que é o nosso programa de atendimento 24 horas, que as pessoas podem ligar por telefone, mandar WhatsApp, mandar um e-mail e pedir também ajuda, orientação, seja para ajudar um colega, para pedir ajuda para si mesmo, ou um líder que está precisando de apoio, pode estar usando o serviço, tá? Muito bom. Elaine, você falou muito sobre a capacidade de voltar às condições normais, aí eu trago muito um olhar de resiliência, né? Então, a gente tem desafios, problemas podem abalar a nossa motivação, e eu queria entender aqui se tem alguma estratégia que vocês usam para a vida de vocês, que vocês acham incrível, que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente para esses momentos. Eu acho que é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento através da terapia, você começou falando que é fã da terapia, eu sei que a Fabi também faz. Enfim, o autoconhecimento você vai conseguir perceber as suas emoções, perceber que você saiu do normal. Normalmente, a nossa vida é tão corrida, a gente faz as coisas tão no automático, porque eu preciso trabalhar, eu tenho a conta para pagar, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso fazer a entrega, e o tempo vai passando, daí eu tô aqui, eu tô tendo insônia, eu não ligo, e as coisas vão acontecendo de forma acelerada, eu não me dou conta que eu saí do meu normal, que de repente eu gosto de ir no parque, eu não vou mais. Eu deixei de ir na academia, que é algo que eu gosto, me faz bem. Eu tô irritada com meu filho, eu tô perdendo a paciência, tô gritando com ele. Eu não sou assim, eu saí do meu normal e não estou conseguindo voltar. Então, o autoconhecimento eu consigo reconhecer as minhas emoções, eu reconhecer que, né, eu não estou legal e buscar ajuda. Eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave aqui. Eu queria até complementar a Elaine, que eu vivo na área comercial. Então, esses altos e baixos fazem parte do nosso dia a dia. E a gente precisa se autoconhecer e a gente precisa também olhar também para esses momentos de dificuldade com um olhar novo, porque a gente aprende muito nos momentos de dificuldade e a gente não passa só por um. E esse processo de aprendizagem vai fazer com que no novo momento você seja mais resiliente, desenvolva mais essa habilidade. E o que é muito importante, né, até para a turma do comercial, né, a gente valorizar as pequenas vitórias. Então, assim, cada comemoração que a gente faz, né, isso é fundamental para que a gente tenha força para seguir em frente. Às vezes, uma situação difícil, ela não dura um dia. Às vezes ela dura um mês, às vezes ela dura 6. Mas se você não tiver essa motivação de comemorar, e assim, o gestor faz parte, né? Ele contribui muito valorizando o colaborador nesse pequeno momento, de ele conseguir reconhecer essas pequenas vitórias, isso vai dando força para a pessoa seguir em frente e sair dessa situação, né? Muito legal. E você tem algum exemplo no seu dia a dia onde você percebeu que o time estava ali trabalhando sem comemorar? Acho que a gente às vezes esquece, né, de parar, falar, gente, olhar para trás, olha quanta coisa eu fiz, né? Quais aprendizados eu tive? Você tem algum exemplo? Tenho. Lá no Personalité, a gente vive em constante desenvolvimento. Então, eu tinha uma turma dos meus gerentes e agentes comerciais que precisavam tirar a certificação financeira. E eles estavam carregando aquilo como um peso mesmo, né? Da obrigação do cargo de tirar aquela certificação. E quando eles, cada um foi tirando, e eles lidavam com isso como, ai, graças a Deus eu tirei. E eu ligava individualmente para eles e dizia, você precisa comemorar. Então hoje você saia com a sua família, comemore esse dia, porque isso é uma vitória. Não dá para lidar com isso como largar um peso. Você estudou, você se dedicou, então isso é uma vitória. Então eu quero que você hoje saia para comemorar com a sua família e leve essa vitória para você, porque a gente está num momento que as coisas vão se atropelando. Então eu preciso alcançar o próximo objetivo, e se a gente não parar para comemorar as pequenas vitórias e as grandes vitórias, a gente entra num looping. É verdade. Sempre estar insatisfeito, né? É verdade. Não vive o presente, né? Está sempre de olho no futuro, né? E para você, youtuber, que está estudando por uma certificação, não desista. E quando você conseguir, comemore muito, Sim. né? Que é fundamental.
Para finalizar, tem uma pergunta super legal. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu gosto bastante, que é a inteligência emocional. A gente sabe que é uma habilidade essencial para a nossa carreira, mas na prática, como podemos desenvolver essa competência no dia a dia, especialmente em situações de pressão ou conflito? A gente trabalha o tempo inteiro com isso, porque nós somos uma área comercial, com orçamentos altos a entregar, um nível de satisfação do cliente, né, bastante elevado. Então, isso é um desafio todos os dias. Então, assim, para a gente desenvolver essas capacidades, primeiro a gente tem que estar exposta a elas, né? Então, a partir do momento que a gente está lá com o nosso cliente, que ele de repente traz uma demanda e a gente precisa respirar fundo, aprender como lidar com isso. E o gestor, ele tem um papel muito importante para conduzir esse desenvolvimento, né? A partir do momento que a gente pega uma situação conflituosa de repente, com o cliente ou até dentro do time, a gente chamar os colaboradores, ouvir as partes, entender com eles, até para desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, hoje, dentro da área comercial, a gente é constantemente tensionados a desenvolver essas habilidades, principalmente porque a gente lida com pessoas que são os nossos clientes, né? E eles vêm com demandas diversas. Muitas vezes ele vem reclamando ou com um problema sério para lidar. E a gente tem que ter bastante inteligência emocional para lidar com os nossos clientes e com esses conflitos do dia a dia. Sim. E aqui eu acho que o Wells, a plataforma Wells, que é da de psicoterapia, totalmente gratuita para todos os colaboradores, né? Vai ajudar muito no desenvolvimento dessas habilidades, porque ninguém nasce sabendo, né? Mas é possível desenvolver. Então, o Wells pode ajudar a gente reconhecer as nossas emoções, saber lidar, né, acolher, né, então eu tô com raiva, aquele cliente me tirou do sério, peraí, eu consigo reconhecer que eu tô com raiva, eu acolho aquela raiva, e aí, como que eu vou fazer, né, vou explodir com o cliente? Não, né, então o Wells é uma plataforma que pode ajudar muito aí nesse desenvolvimento. Sim. E no Wells tem terapia também. Sim, é focado na terapia, né? Então, ali tem conteúdo que a pessoa pode consumir, mas também a psicoterapia individual, né? Que a pessoa pode estar fazendo. Dentro até do Gympass, por exemplo, dependendo do plano que você assina, tem alguns aplicativos de meditação, por exemplo. Eu adoro o Calm. Então, quando eu tô numa situação no meu dia a dia que eu não tô muito legal... Meu time me chama de Good Vibes, inclusive. E eu uso muito essa ferramenta de respirar, de meditar, me sentir presente. Que acho que é um exercício de separar o que é seu e o que é do outro. Né? Um conflito não necessariamente tem a ver com você, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação complicada, como vocês falaram, o cliente ali está precisando resolver um problema que impacta muito a vida dele. Então, eu acho que é uma intenção diária, né? Da gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Acho que vai ser um trabalho para toda a nossa vida, né? Trabalhar a inteligência emocional. Mas muito legal, o papo tá muito gostoso. A gente já tá chegando nos finalmente. Mas eu queria fazer um convite especial para vocês. Em todo episódio, a gente faz uma brincadeira que chama Bate-Bola Desenvolve. Topam? Bom, é surpresa. Eu vou falar algumas frases para vocês, vocês vão completar com a palavra que vier na cabeça. A habilidade mais vital para o futuro é? Gestão das emoções. Resiliência. Para me tornar um profissional estratégico, eu preciso abrir mão de? Medo. Controle. O melhor jeito de se desenvolver é? Aprendendo. Praticando. E saúde mental é? É vida. É equilíbrio. Muito bom. Obrigada pela troca, foi incrível. E a gente chegou no final de mais um episódio do Desenvolve Cash. Queria agradecer você por ter acompanhado até aqui e te lembrar também que a sua jornada de desenvolvimento não se encerra. Os episódios anteriores já estão disponíveis para você assistir e ver quantas vezes você quiser. Parabéns, você já chegou mais longe. Até a próxima, pessoal!